Olá! Antes de começarmos o nosso Clínica da Alma, eu quero apresentar a vocês meu novo livro. Eu sou psicóloga, mestre em educação, mas também autora de muitos livros, de muitas obras e membro também da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Este livro é o meu último livro, é um lançamento, tá bem fresquinho. E ele fala sobre equilíbrio emocional. Como é que nós tratamos a nossa personalidade, nosso temperamento, os nossos valores, os nossos conceitos à luz da Bíblia, para tratar também muitas das nossas doenças emocionais, como depressão, ansiedade, fobia, pânico e tantas outras que afetam a nossa psique. Eu tenho certeza que este livro há de abençoar a sua vida. Você pode conseguir em muitas lojas, mas especialmente nas lojas da CPAD e no site da CPAD, onde você pode pedir e ele vai ser entregue na sua casa. E agora eu quero convidar você para a nossa Clínica da Alma. Olá, eu sou a doutora Elaine Cruz, eu sou mestre em educação, sou psicóloga, sou mestre em teologia, pastora do Ministério Fronteira aqui no Rio de Janeiro e quero convidar você mais uma vez para participar com a gente no nosso Clínica da Alma. Hoje eu quero falar sobre cultura suicida. A Organização Mundial de Saúde declara que a cada 15 segundos uma pessoa se suicida no mundo. O Brasil, em números absolutos, já é o 8º país em número de suicídios. É muito triste a gente ainda pensar que a cada suicídio registrado, a gente tem pelo menos 20 tentativas, 20 pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram. Fora os números, na realidade, de mortes por suicídio, que muitas vezes acabam tendo seu registro diferenciado, porque aquela pessoa tenta suicídio, acaba indo para o hospital e acaba muitas vezes morrendo de uma outra causa. É muito triste a gente ver como a nossa cultura e como a nossa sociedade tem lidado com isso. Hoje em dia nós temos sites endereçados a crianças, isso mesmo, ensinando crianças a se suicidarem. O número de clipes e de músicas direcionados a adolescentes e jovens é enorme. Muitos ícones pop, muitas vezes apresentam, por exemplo, cenas em que eles acabam entrando numa banheira cheia de sangue, cortando os pulsos, cortando artérias e veias. E é muito triste como a gente tem visto que a cultura suicida tem crescido e cada vez mais. Há mais de 400 anos, você deve conhecer a famosa história de Romeu e Julieta, um casal que se amava, que parecia lindo, na realidade, como se aquele fosse amor de fato, e que acaba se suicidando por conta de uma grande paixão. Já na época, e a gente está falando de mais de 400 anos atrás, já na época muitos casais, muitas pessoas se suicidavam. E hoje, com a quantidade de informação e com a facilidade com que essa cultura suicida tem invadido a nossa sociedade, a gente tem visto cada vez mais números alarmantes. Crianças pequenas ainda, de 7 anos, de 8 anos, tentando suicídio. A gente sabe que muitas das causas envolvem questões emocionais como depressão, um alto nível de ansiedade, situações como desemprego, uma decepção amorosa, mas na verdade nós sabemos também que é muito grande a influência maligna, isso mesmo, a influência maligna nesse tão grande número de suicídios. Eu, como terapeuta, como psicóloga, muitas vezes já atendi pessoas que diziam, na hora que eu estava tentando o suicídio, estava sempre uma voz na minha cabeça dizendo, vai lá, se joga, vai lá, se mata, toma mais remédio. E é impressionante como algumas pessoas, claro, aqueles que eu atendi são aqueles que conseguiram, pelo menos que não morreram disso, que conseguiram escapar da morte. Mas é muito triste a gente saber que muitas pessoas não conseguem. Mais triste ainda é a gente ver o alto número de pastores, esposas de pastores, filhos de pastores, pessoas que têm Deus se suicidando, muitas vezes porque abre mão de medicamentos quando na realidade precisam tomar, muitas vezes porque a gente sempre acha que não vai acontecer, que não é tão sério, e sempre é muito sério. O suicida sempre avisa a partir de um comportamento em que ele muda os seus hábitos, avisa quando ele começa a pensar em morte, quando ele começa a se afastar de pessoas, quando aquele adolescente ou aquele jovem
jovem começa a ficar cada vez mais sozinho, isolado, não quer mais amigos reais e muitas vezes fica mergulhado dentro de quarto dia após dia, pensando em morte, escrevendo sobre morte, vendo filmes sobre morte. Na verdade, a gente precisa avaliar um pouco mais e entender que são pessoas que estão avisando, às vezes de uma forma silenciosa, mas sempre dolorosa, de que a morte está ali à espreita. É muito triste a gente viver numa sociedade onde as pessoas pensam, ou pensem, né, que morrer é um grande finale. Morrer é, quem sabe, uma possibilidade, quando na verdade a gente está falando de algo que vai de encontro à palavra de Deus. Homicídio é pecado desde o Velho Testamento e o suicídio nada mais é do que um homicídio praticado contra si mesmo, contra a própria pessoa. A gente sabe que é uma complexidade emocional, uma dor emocional muito grande, a ponto de fazer com que a pessoa pense em acabar com a sua vida. Mas a grande maioria dos atos suicidas são atos conscientes, em que a pessoa hoje em dia sabe muito bem o que está fazendo, avalia muito bem a situação, deixa cartas de despedida, vai se despedindo do mundo pouco a pouco e quando percebe, literalmente mergulha na morte, mergulha na dor. Eu quero convidar você que é pai, que é mãe, que é educador, você que lida com pessoas, você que tem amigos, todos nós na realidade, para que a gente possa observar um pouco mais aquelas pessoas que nos rodeiam. Olhe mais no olho, abrace mais as pessoas, cuide mais do seu filho, do seu cônjuge, do seu amigo, daquela pessoa que aparentemente parece que se isola, entrou num caminho de tristeza e que muitas vezes, na verdade, está tomando caminhos a ponto de destruir a própria vida. Seja um agente de saúde emocional, seja uma pessoa que possa abençoar outras pessoas, trazendo a vida plena que Jesus tem para nos dar, uma vida plena e saudável, uma psique emocionalmente saudável e satisfatória, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida.